Sejam muito bem-vindos a mais um tempo de ensinamento. Nós vamos dar início à parte número 4 e nós vamos falar de algo que tem muita influência nos tempos de hoje. Nós vamos falar sobre visão. E quando nós falamos de visão, nós falamos num campo muito vasto de muita coisa. Isso nos remete talvez a perspectivas diferentes. Talvez nos remete a realidades diferentes. Porque no fundo aquilo que eu vejo pode não ser aquilo que tu vês. Se calhar porque o que eu penso hoje, o que tu pensas hoje, foi o conjunto das memórias que tu viveste no passado. Mas vamos aprofundar um pouco esse campo do que é visão e do que é que nós podemos relacionar isso aos tempos de hoje. Nós vemos que é mais fácil nós enxergarmos um defeito no outro do que enxergarmos em nós próprios. No fundo, é mais fácil apontar o dedo àquilo que o outro está fazendo do que ver aquilo que nós estamos a fazer de errado. Mal nós sabemos que quando nós apontamos um dedo, nós temos 3 dedos a apontar para nós. Pois é, isso vai confirmar aquela fala que Jesus fala lá no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 3, em que nós tendemos a reparar no cisco que tem no olho do outro e nós mal vemos que nós temos uma trave dentro do nosso olho. Ou seja, passando por outras palavras, é mais fácil nós vermos o erro muito pequenininho que está no outro, ao invés de nós enxergarmos primeiramente um erro grosseiro que está em nós. No fundo, isso vai revelar muitas vezes quem nós somos. Porquê? Porque, na verdade, nós somos aquilo que nós enxergamos. Se nós soubermos enxergar nós mesmos, se nós soubermos ver os nossos defeitos, as nossas qualidades, analisarmos isso, vai ser mais fácil. Nós podemos analisar, enxergar o que de mal ou o que de errado se passa no outro. No fundo, nós vamos ver que as nossas dificuldades vai ser um resumo daquilo que nós passamos. E por experiência própria, quanto mais experiência nós tivermos numa área, mais autoridade, mais podemos ajudar o próximo noutra área. Como é que eu posso falar de finanças se muitas das vezes eu não sei gerir bem o meu dinheiro? É um exemplo que se passa nos dias de hoje. Mas eu queria puxar aqui para um tema específico. Porque quando nós falamos de visão, nós falamos, por exemplo, de uma árvore. Nós enxergamos numa árvore o seu fruto. Nós podemos ver aquilo, as folhas, aquilo que sobressai. Mas nós não vemos a raiz dessa árvore. Nós não vemos o processo que está no fundo, debaixo, bem cimentado nessas raízes. Mal nós sabemos que uma boa árvore tem que ter uma boa raiz, tem que ter uma raiz bem forte, mas nós não enxergamos isso. Nós só queremos comer do fruto, nós só queremos tirar proveito do que é prazeroso, mas nós não queremos passar pelo processo, nós não queremos passar pelo que há pior, porque ninguém vê uma boa raiz. Nós só podemos ter autoridade para falar naquilo que acreditamos quando nós tivermos uma boa raiz, quando nós tivermos uma boa base ao qual acreditamos. E quando nós olhamos numa árvore, nos remete, por exemplo, à agricultura. Na agricultura antiga era usado vários utensílios que hoje não são usados. Na agricultura antigamente os animais eles serviam de tração para poder lavrar a terra. Enfim, o braço do homem era mais usado para poder ter uma boa terra. Lembro-me até que nos tempos antigos era usado uma policultura. O que é uma policultura, Rui? Uma policultura é as pessoas elas usavam de um terreno, de um espaço, para poder fazer criação de vários legumes. E de certa forma isso permitia que todos, uma vasta espécie de legumes pudessem crescer.
todos juntos. Hoje, de certa forma, com os olhos postos na quantidade, porque é verdade. Neste tempo em que a agricultura ela mudou muita coisa, as pessoas que andam na agricultura, prestaram mais atenção à quantidade do que à qualidade. Porque ao invés dos tempos antigos, quando era tudo de forma mais natural, tudo de forma saudável, digamos assim, hoje é usado um vasto número de máquinas. É verdade, é mais rápido, é verdade, demora menos tempo para poder ter o tempo de colheita, só que isso muitas das vezes impede que a terra, por exemplo, ela respire. Isso impede muitas das vezes que tudo cresça de forma natural e, de certa forma, até para o bem do nosso consumo. E nós vemos que hoje tem maquinarias de todo tipo. Nós hoje temos estufas e, de certa forma, até é bom para nós podermos ditar o tempo da colheita. Mas muitas das vezes não funciona assim, porque nós vemos que às vezes as condições não são favoráveis ao crescimento. E é nessa parte que eu queria que nós ditássemos agora. Às vezes tu estás a querer crescer num tempo em que não é favorável. Às vezes tu estás a querer plantar num tempo em que não é favorável. E mais ainda é colher num tempo que também não é o favorável. Isso no fundo vai ditar aquilo que nós somos lá na frente. Porque há algo que nos vai limitar. Há algo que vai limitar a nossa visão. Nós hoje não estamos enxergando, mas amanhã nós vamos enxergar um bom processo de ontem. Nós vamos enxergar aquilo que foi o trato ontem. Então, antes de nós termos uma boa árvore, vamos primeiramente tentar ser uma boa semente. Vamos nos permitir ser regados. Vamos nos permitir ser cuidados. Olha que difícil. É difícil ser cuidado. Muitas vezes é. Nós teimamos em não precisar de ajuda. Então, que nós possamos ter realmente visão, possamos entender o que é realmente calçar os sapatos do outro. Eu peço-te que faças essa reflexão que eu, de certa forma, eu até tento fazer todos os dias, mas é tão difícil. Nós tentarmos colocar os sapatos do outro. Nós tentarmos ver a perspectiva do outro, antes mesmo de vermos a nossa perspectiva. Porque muitas das vezes o que se passa no outro é bem pior do que se passa cá dentro. Às vezes nós deixamos certas oportunidades passarem porque nós teimamos em ver o que há de pior no outro, ao invés de nós vermos o que há pior em nós mesmos. Então, que tipo de visão tu estás a ter? Em que tipo de visão tu te encontras? Que tipo de visão que está a causar? Que tipo de trave é que tu tens no teu olho? É essa pergunta que eu te queria te colocar no dia de hoje. Porque é fácil, por exemplo, nós aplicarmos uma lei universal. Por exemplo, nós colocarmos, por exemplo, 10 pessoas no espaço. E uma dessas pessoas tem um mau fundo. Nós, o primeiro contacto que tivemos com essas 10 pessoas, se nós vimos uma pessoa dentro dessas 10 que tinha mau fundo, nós vamos logo associar, o nosso cérebro vai logo associar que as restantes 9 têm mau fundo, o que não é verdade, sendo que só uma tem um mau fundo. Não funciona assim. Nós primeiro precisamos conhecer as outras 9 para poder ter algo, ter uma característica, ter algo com que apontar essa pessoa. Não é verdade? Mas nós teimamos em colocar essa lei universal. Porque um rouba, todos roubam. Porque um mente, todos mentem. Não, isso não funciona assim. Nós tentamos compactar as pessoas em lugares, em contextos, de forma a deixar de ver aquilo que se passa realmente dentro de nós. Então, vamos tentar ver de uma melhor maneira. Vamos tentar ver de uma melhor maneira. Vamos tentar. Essa é a nossa palavra para hoje, sobre visão. E compartilha com os teus amigos, porque eu creio que vai ajudar alguém
que talvez possa estar com falta de visão.